Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Neste maravilhoso dia em que todos nós aqui estamos presentes, buscando realmente a mudança interior de nossas almas. Pedindo sempre licença ao mentor da Casa de Caridade, nosso amigo querido José de Mococa, que é o comandante dessa esquadra maravilhosa e divina. Agradecendo sempre, claro, aos mentores, aos espíritos, nossos protetores, né? Os nossos anjos da guarda que nos trouxeram até aqui, né? Hoje foi muita chuva, né? Foi difícil para todo mundo, né? Foi difícil para o Pedro, foi difícil para todo mundo, né, Pedro? Quer dizer, foi difícil para todos nós, pois realmente o dia, a natureza agiu para o propósito dela, né? Está levando a limpeza, né? Do nosso meio ambiente. Isso é realmente algo necessário. E nós, aqui neste instante, tendo a felicidade de estarmos entre irmãos, entre amigos, temos a oportunidade também de estarmos nos edificando e nos melhorando gradativamente. E vai se mudar da água para o vinho, mas através da persistência, da constância diária, constante, não só dentro da casa espírita, como também fora da casa espírita, há de se fazer, há de ter realmente esta mudança. Mas é necessário ter realmente esta nossa vontade. E a vontade é inerente do Espírito. Ninguém coloca essa vontade em nós, né? A vontade é nossa e acabou. Então o que podemos fazer é incentivar. A espiritualidade maior nos incentiva. Vai lá, vai lá. Tem que tomar cuidado, porque a boa incentiva. Vai lá para a casa espírita. E a ruim também, né? Os irmãos inteiros incentivam. Vai lá para outro lugar. Não faz isso, faz outra coisa, né? Então realmente a gente tem que buscar isso, mudar essas condições em nós e buscarmos realmente trabalhar o amor de que Cristo nos ensinou. Bom, gente, hoje quem vai fazer a palestra? Quem vai fazer a palestra vai ser o nosso irmão Pedro, vai falar hoje sobre caridade. Caridade. Forma de vida. A forma de vida. Então fica à vontade, Pedro já sabe aí o que faz. Obrigado. Não é que eu me atrasei, é que a gente queria ver a fé deles como deve funcionar. Ficaram aflitos ou não? Ficaram, porque a fé está pequenininha, né? Mas é assim. Nós sempre ouvimos falar de caridade, mas será que nós sabemos verdadeiramente o que significa caridade e qual a razão delas nas nossas vidas? Quando Paulo fala da caridade, ele fala: se eu falasse todas as línguas do mundo, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, mas não tivesse caridade, eu nada teria. Então veja, é um processo enorme. Quando a gente fala de caridade, a gente pensa em quê? Na caridade material, né? No que a gente dá, e a caridade moral também. Mas o que isso representa verdadeiramente para o nosso crescimento? Será que tem alguma importância para nós a gente sermos caridosos ou não? Qual é a satisfação que a gente tem? Então vamos lá, por exemplo, eu estava assistindo uma palestra sobre isso e a expositora disse uma coisa que foi importante. Todos nós temos problemas, não temos? Temos ou não? Ou só é a Sandra que tem? É? Tem, né? Me diz uma coisa, e esses problemas que a gente tem, essas dificuldades que a gente tem, são fáceis da gente resolver? Sim ou não? Espera aí, tá fraco. Sim ou não? Não. Tá, não. Mas a gente tem vontade de ser feliz, de resolver o problema? Tem? Sim. Certeza? Sim. Certeza. Então vamos lá, vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos para que a gente possa compreender bem isso. Vocês disseram que é difícil, né? Resolver o problema é difícil, não é? Mas a gente tem vontade de resolver, não tem? Sim. Muita vontade ou pouca vontade? Muita vontade. Então vamos lá. No Livro dos Espíritos, na questão 909, ele diz assim, pergunta Kardec: o homem poderia vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Quer dizer, nós poderíamos vencer as nossas dificuldades pelos nossos próprios esforços? Essa é a pergunta dos Espíritos, do Kardec. E olha a resposta dos Espíritos. Olha o que ele diz: sim, e às vezes com pouco esforço. E agora? E agora? Aí ele completa, ele diz assim, os Espíritos, né?
O que lhe falta é a vontade. E aí como é que fica agora para nós? Nós dissemos que nós temos problemas, mas são difíceis de ser resolvidos. E os Espíritos dizem que são fáceis. Mas a gente disse que tem muita vontade de resolver. E eles dizem que o que falta é a vontade. E agora como é que nós vamos resolver isso? E aí? E agora? Então, percebe a dificuldade da compreensão que a gente tem dos problemas que nos ocorrem o dia a dia? Por que nós não resolvemos os problemas que nos ocorrem? É por falta de vontade? Ou porque a gente não quer? Como é que funciona isso? Aí, mais na frente, ele traz mais uma questão que é interessante. Que ele diz assim: como é que a gente vai resolver isso? E na questão 919, Kardec pergunta: qual o meio mais prático e eficaz para melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento moral? Qual o meio mais prático que a gente tem na vida? Está na questão 919. Aí o que os Espíritos respondem? Simples. Um sábio da antiguidade já vos diz: conhece e a ti mesmo. Nós conhecemos a nós mesmos? Ou a gente reluta em se conhecer? Qual é o princípio básico da solução de um problema? É reconhecer que ele existe. Porque se eu não reconhecer que ele existe, por exemplo, você vem até aqui, fazer o quê? Fazer o quê? Até aqui. Você não está com nada, está com tudo, não é assim? Está com tudo e está prosa, né? Não é assim? Então, você reconhece os seus problemas ou você vem aqui orar para o traste que está em casa porque ele é ruim? Percebe? Você não reconhece a sua dificuldade em você de tratar o problema ou até mesmo de tratar o traste. Porque se é traste, tem que ser tratado como traste. Por quê? Como, de que jeito? Com amor. Com amor. Então, a gente vai percebendo. Bom, e o que é caridade? Né? Aqui eu trouxe uma definição de alguma coisa, mas vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos, o que é a caridade no sentido que os Espíritos entendem. Ele diz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E eles dizem assim: benevolência, né, indulgência e perdão das ofensas. O que é a benevolência? Ele não fala, por exemplo, em beneficência. Ele fala em benevolência. Benevolência. Então vamos lá. Se você dá alguma coisa para alguém, por exemplo, você vai fazer uma doação para o Centro José de Mocó, mas você quer um recibo para você descontar o imposto de renda. Isso é uma caridade? Como chama isso? Filantropia. Então não é caridade, é filantropia. Mas vamos definir o que é beneficência e o que é benevolência para a gente entender. Beneficência, a ação de fazer o bem. Então o fato de você trazer algo para cá, uma cesta básica para cá, você praticou a beneficência? Sim. Mas você praticou a benevolência? Olha, Senhor, estou trazendo aqui, mas olha aí, viu? Cuida do meu caso, porque ele é maior do que o da Sandra, né? Ele precisa de uma atenção. Então, percebe o que é beneficência e o que é benevolência. Os médios vêm trabalhar nesta casa, eles vêm aqui dar um passe lá no centro e tudo, eles estão sendo beneficentes, mas estão sendo benevolentes? Ela diz que sim. Vamos ver se são.
Então é assim: benevolência é a boa vontade, virtude do que é benévolo, disposição bondosa. Nós somos dispostos, bem bondosos com relação ao nosso companheiro que aqui vem. Ou às vezes assim: menino, Sandra, você não acredita, mas fulana vem aqui, não sai do tratamento. Então, benevolência é diferente. Benevolência é aquilo que você não aguarda retorno, não há interesse. Não há interesse. Um chama doação, por exemplo, de custo, custosa e sem custo, né? A custosa é quando você pratica coisa da sua própria condição, ou doa alguma coisa. Um político, por exemplo, que doa uma série de cestas básicas. Aí ele doou, vamos ver. Mas na cesta básica ele colocou um santinho nela. Ele está sendo beneficente? Sim ou não? Não. Beneficente, estou falando em beneficente. Beneficente é fazer o bem. Então ele está fazendo bem. Mas está sendo benevolente? Não. Por quê? Porque ele está tendo algo em troca. E o que isso significa para nós? Significa que quando nós somos caridosos, ou quando nós vemos assim, assim, ó. Vamos falar da benevolência, né? O que é a benevolência? Segundo o que o Espiritismo diz: querer o bem do próximo. A indulgência: olhar com bons olhos. E o perdão? Perdão das ofensas, como é que é? A gente julga os outros? Julga ou não? Se a gente julga, a gente não tem perdão. Mas qual é o problema da gente não julgar? Quem fulano pensa que é para falar isso de mim? Pronto, já fiz um julgar nesse. Então, neste caso, por que eu não perdoo? Qual a razão que me move a não perdoar? Orgulho. Ela sabe, então vai, menina. O orgulho. Se você é orgulhoso, o que falta a você? Humildade. Então essa dificuldade que a gente tem de aprender um pouco do que é a caridade. Como é que ela funciona, essa caridade propriamente dita em nós? Ela desenvolve em nós uma capacidade de compreensão, entendimento e de crescimento. Lembra do óvulo da viúva? Quando o Evangelho fala sobre o óvulo, a gente fica sem entender, porque a viúva foi lá e colocou uma quantia que era muito pequenina em relação aos outros, né? Aqueles que levantavam aquela dinheirama toda. Era assim? Ela colocou. E ainda disse assim: deu o melhor, tudo que ela tinha. Se ela tivesse pegado todo o dinheiro dela e tivesse dado tudo, ela seria uma pessoa pródiga. Estava errado. Ou não estava? Peraí, estava ou não estava? Ixi, está silêncio sufocar. Está ou não está? Tu pega teu dinheiro todo e doa aqui para o Zé de Mocó, que fica sem nada. Se você fizer isso, você é uma pessoa pródiga. Então o que ela deu? Ela deu aquela virtude da benevolência. E às vezes isso não é compreendido no que Jesus quis nos informar. Que aqueles que davam aqueles valores lá estavam fazendo uma negociação. Por exemplo, enquanto catolicista eu negociava as coisas com Deus. Negociava. Eu já falei aqui várias vezes, para passar de ano eu fazia promessa. Não pagava, mas fazia. Não era assim? Então você negocia. Então quando você vem aqui nessa casa buscar alguma coisa, né? O que você está buscando? Você está buscando algo que te complete. Entretanto, você precisa fazer a tua ação. Essa
expositora, ela dá um exemplo interessante. Ela diz assim: se você fosse entrar num lugar, numa mata fechada, é esse o exemplo que ela dá, numa mata fechada, e tivesse uma pessoa, o que leva uma pessoa a entrar numa mata dessa? A coragem, sim? A coragem. Um medroso não entra, o covarde não entra, né? Mas qual é a diferença do corajoso? Eles têm medo, ambos têm medo, o corajoso também tem medo? Também tem, mas o que move um fazer e o outro não fazer? É a vontade de fazer. Por quê? Porque ele acha que vai dar certo, por isso ele tenta. Não é assim, ele tenta. E o outro fica alheio. Quando ele tenta, ele desenvolve ser, pode até não conseguir, mas ele agiu. A nossa dificuldade no entendimento de entender essa caridade ou essa benevolência que nós temos que ter para com os outros, olhar, por exemplo, um caso na televisão e se mover a nossa caridade de dizer Jesus abençoa, é um ato de benevolência, é um ato de amor, é um ato de caridade que nós estamos fazendo com aqueles que ali estão, ainda complicados. Mas nós fazemos isso? Ou dizemos assim, é um monstro. Porque é a coisa horripilante. Aí nós percebemos a razão pela qual o nosso crescimento, ele diminui. Disse essa oradora, de que nós atuamos aqui no mundo central, que é onde nós desenvolvemos a nossa capacidade de crescimento e entendimento. A cada vez que você for benevolente com alguém, a cada vez que você for caridoso para com alguém, você coloca em si uma condição de anular os seus hábitos. Todos conhecem, por exemplo, os alcoólicos anônimos, conhecem? Sim. Conhecem os 12 passos, pelo menos um, não é? Veja, qual é o primeiro passo do Alcoólicos Anônimos? Veja como é interessante. Reconhecer o seu problema. Esse é o primeiro. Se ele não reconhecer, fica difícil. E depois qual é o passo fundamental quando ele se equilibra? Força de vontade. Não, o passo fundamental da frente. Força de vontade ele já teve de início. Mas ajudar o outro. Percebe aí onde está a nuance do verdadeiro sentido da caridade que nós podemos desenvolver? A partir do momento que nós fomos caridosos para com o outro, nós estamos desenvolvendo a nossa capacidade de retirar os hábitos que existem, porque nós temos hábitos. E o hábito é difícil de tirar. É difícil da gente tirar o hábito. O hábito da maledicência, da fofoca, do mal olhado, você olhar o outro, já definir ou dizer o que ele é. Se ele compra um carro novo, você diz, isso aí deve estar até aqui de confusão, não é? Você nunca imagina que ele recebeu um aumento, que ele recebeu uma herança, nada, porque os olhos não estão adequados. Consequentemente, a sua estrutura de ela já falou tudo, vocês já entenderam. Fica difícil. Por isso é que você vem buscar ajuda e você se demora no entendimento, na percepção da ajuda que você recebe. Você recebe ajuda? Recebe. Por exemplo, uma pessoa diz que não acha, eu não me acho merecida disso, do bem. Então ela se acha merecida de quê? Do mal. Porque se eu não me acho merecido do bem, eu só posso achar merecido do mal. E quando ele não chega, veja bem, quando esse mal que eu acho merecedor dele, porque se eu não acho do bem, tem que ser do mal. Quando ele não chega, o que eu faço? Procuro por ele. Percebe as divergências que a gente tem? A dificuldade de brigar com o vizinho, brigar com o outro, porque as brigas de trânsito e tudo, aí você percebe. É a nossa condição. Por isso a caridade em si, no modus vivendi nosso, ela é fundamental para que ele desenvolva essa capacidade de anular em nós aqueles hábitos ainda difíceis. Você vem num centro espírita, certo?
ouve um comentário, ouve alguma coisa, limpa o santo que ninguém é de ferro, não é não? Tem um passe e tudo, e faz o que com tudo isso que você recebe? Chega em casa, já chega com a cara virada. Não precisa nem hoje, vai sair dali, vai sair. Hoje você sai daqui, nossa, essa chuva terrível, não passa. Não é? Não percebe essa chuva, a vontade do Pai, que embora tenha algumas dificuldades, mas nós sabemos que as dificuldades estão de acordo com as nossas necessidades de quê? De aprendizado. De aprendizado. Então nós vamos, ao decorrer do tempo, vamos nos treinando. Por exemplo, Chico Xavier distribuía cestas básicas lá. E aí uma senhora cuidava dessa distribuição. Um belo dia, essa senhora chegou esbaforida para o Chico. Chico, pelo amor de Deus, me ajuda, Chico. Não sei o que fazer. O Chico, o que foi, minha filha? Ah, você lembra de fulana, da Sandra, né? Que mora ali? Riquíssima, mora naquele casarão. Já entrou na fila da cesta básica 3 vezes e está se preparando para entrar na 4ª. O que eu faço, Chico? Eu disse, nada, minha filha. Ela está treinando para a próxima encarnação. Nós estamos no treinamento do nosso propósito de nos melhorar, mas nós temos que ter a vontade de extrair em nós essa condição inerente que todos nós temos. Somos caridosos. É claro que, por que as pessoas necessitam? Elas necessitam naturalmente, em tese, porque em outras encarnações elas se descuidaram da solidariedade, do amor ao próximo, negligenciaram, negaram alguma coisa a alguém, e agora elas vêm necessitadas de quê? Desta caridade, dessa benevolência, que você quando traz, veja como é importante, o centro espírita pede alguma coisa, não pede? Alimento e tudo. O que significa isso? Para quê que ele faz isso, esses serviços sociais? Para quê? Vocês já imaginaram para quê? Você precisa trazer 1 quilo de arroz, viu? Para quê? Para tu treinar a caridade e a benevolência. Porque seria fácil o centro espírita, por exemplo, atrás de empresas e adquirir de empresas que fornecessem. Mas é preciso que nós desempenhamos essa condição de treinamento deste amor. Como é que se dá esse treinamento? Você doa um alimento para cá, não doa? A Sandra põe na cesta básica e entrega para alguém que você não sabe nem quem é. A pessoa vem, usa o arroz, come, mas amanhã ela tem fome, não tem? Então o que ela recebeu? A benevolência de você, sem sequer você ver. Porque se você souber que foi para alguém, é capaz de você não dar. Não é? Já pensou? Se tu sabe que é para ela e tu não gosta dela. Veja como é importante tudo isso. Nós não temos noção do que esse serviço social no centro espírita significa para o nosso melhoramento, para o nosso engrandecimento, num processo de renovação. Que a gente nem sabe. Pega uma roupinha, não é? Uma roupinha tal, às vezes a gente se descuida, a gente manda a roupa suja, né? Simples, rasgada. Não costura direitinho, lava, põe no plástico, traz com amor, porque essa benevolência que o outro vai receber. Imagina, aí como é que você sabe disso? Imagina você vir aqui buscar uma blusa, você está necessitado de uma blusa. Aí a Sandra pega uma blusa toda moída, toda suja, entrega para você fedida. Como é que você recebe isso? Com descaso, né? Ainda fala para outra, não vai ali que ali não presta. Percebe? Então, ou então a Sandra diz assim, olha, preciso de roupa e tal. Aí a menina está lá, aí o outro diz para ela, a menina tem aquele vestido de bolinha que você tem de 1900 e pouco, alguma coisa, já caiu da moda, mas por que você não leva e dá o vestido? Aí, olha a mão esquerda vendo o que a direita dá. Aí ela diz, não, vai que a moda volta. Percebe as nossas percepções dos hábitos que nós vamos adquirindo? Eu não estou vendo a moda. Até 30 mil. Então veja,
Esses hábitos que nós precisamos mudar, e só vamos mudar com a benevolência, com a caridade, com a ternura, com o amor, porque é difícil mudar os hábitos, é difícil deixar de ser maledicente, é difícil deixar de olhar com um olhar contundente, reprovativo, crítico. É difícil olhar uma coisa na televisão e não se envolver com aquilo. Por que a gente se envolve? Né? Por que a gente se sente ofendido quando alguém fala alguma coisa? Percebe? Alguém fala uma coisa, aí eu me ofendi. Não, você não se ofendeu. Você é orgulhosa. É orgulhosa. E tem gente que diz até assim, eu tenho orgulho de ser humilde. É um negócio meio é complicado, né? O orgulho de ser humilde, né? A humildade é fundamental, é saber reconhecer em você a qualidade nobre da qual você é possuidora, recebida do Pai desde o momento da sua criação. E como é que a gente adquire isso? Treinemos no lar, com traste lá, com boas palavras, com a vizinha do lado, que é difícil. Se não podemos dialogar com a vizinha, porque não dá, pensemos sempre, oremos. A oração é extraordinária. Quando ele estiver fazendo a oração final, alguém vai fazer, cadê ela faz às vezes, né? Reza uma prece bonita. Tente penetrar nesta prece com fervor e com amor, para você sentir uma coisa extraordinária, que é sentir Jesus do seu lado. Treine, isso que eu estou dizendo é verdadeiro. Treine, porque quando a prece está aqui, ele está fazendo a prece, você está preocupada do que você vai fazer mais tarde quando chegar em casa. É ou não é? Como é que fica a nossa mente? Então naquele instante se prenda a Jesus, que você vai sentir algo extraordinário, que é essa condição amorosa do Pai, procedendo essa mudança interior, para que os nossos hábitos possam ser corrigidos através dessa caridade que a gente tem. Então o sentido da caridade qual é? Promover a nossa condição evolutiva, através dos nossos próprios pensamentos. No livro... Aqui é bom de ver, no livro, No Mundo Maior, está lá o que André faz uma análise sobre o cérebro, falando do lobo central, falando dos três andares que a gente tem, que é aquilo que é do atual, aquilo que é do passado e aquilo que é do futuro. É aquilo que é do futuro. E esse o atual é onde estão os hábitos que nós já arraigamos dentro de nós, que nós precisamos reconstruí-lo, mas nós só podemos reconstruí-lo de que jeito? Nessa condição que nós colocamos sobre esta caridade. Por isso é que é dito, fora da caridade, vamos repetir para a gente nunca esquecer, fora da caridade, pois é, não há salvação. Antes eu falava assim, você há de lembrar, que eu dizia assim, né? A caridade não há salvação. Salvação de quem? De quem dá ou de quem recebe, né? Aí eu dizia assim, quem dá tem a sua condição, mas é de quem recebe, porque aquele que recebe os fluidos deste amor, que vai emergir dentro dele essa benevolência, porque nós estamos num mundo de expiação e provas, porquanto nós somos espíritos que de uma certa maneira dividimos as nossas dificuldades, dividimos os nossos devaneios vividos em outras encarnações, mas com o propósito de quê? De se melhorar. Então, para a gente receber as coisas, o que eu preciso fazer? Olhar a oração do... Eu estou difícil, né? De São Francisco, que é que eu vi tão esbaforido, né? É dando que se recebe. Para você saber o que você precisa. Eu tenho dúvida se eu devo tratar a pessoa assim ou tratar dessa maneira. É só você pensar, como é que você gostaria de ser tratado ou tratada? Alguém gostaria de ser tratado mal? Sim ou não? Não. Mas gostaria de ser tratado bem. Para eu tratar bem, para eu ser tratado bem, o que eu preciso? Para que haja reciprocidade. Viu aí a caridade, como é que funciona? Para haver a reciprocidade.
E a caridade, ou essa benevolência que eu tenho dentro de mim, ou essa forma de doar, não de uma forma interesseira ou que me traga algum retorno, mas doar com amor. Eu me lembro que, eu acho que eu já contei isso aqui, tinha que, na escola, cada mês era um alimento que você levava. Aí você levava para a cesta básica, todo mês. Hoje, essa semana é macarrão, depois é feijão e tal. E eu nunca levava. Nunca levava. Aí amarrava uma fita, depois não sabia por que tinha amarrado a fita. Para lembrar. Aí fui o papel lá e tal. Aí um dia passado o tempo, eu falei, não, agora eu tenho que me contar, eu tenho que levar. Aí pus uns avisos bem grandes na parede e tal. Naquele dia eu não dormia à noite, só pensando no outro dia levar lá de mesmo. Você vê que coisa, aquela ansiedade toda. No outro dia eu peguei um pacotão de arroz e levei. Quando cheguei lá na classe, levantei ele bem alto para todo mundo ver. Para todo mundo ver, que eu não sabia. Onde é que eu ponho o alimento? Aí o pessoal disse, não, seu Pedro, hoje é macarrão. Percebe? Mas é esse trato que nós temos conosco mesmo, essa ação de benignidade para com o próximo, que nos eleva à condição de maturação do nosso processo evolutivo. Lembra do que Jesus falou? Sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Eu sempre repito isso. Perceber o verbo é imperativo, sede. Ou então quer dizer que você é ou você é. Então, sede perfeito. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Aí, eu não sei se eu li, acho que não vou ler tudo, mas vou só dizer, que é do sábio, lá do Santo Agostinho, como ele diz, qual é o meio prático para a gente saber resolver esses problemas? E ele diz assim, fazer o que eu fazia quando vivia na Terra. Está aqui, ó, no Evangelho, está aqui no Livro dos Espíritos. Então, tudo aqui. Está a forma da caridade e está aqui tudo, a forma do bolo aqui. Então, ao deitar, ele diz aqui, todo dia, eu perguntava se naquele dia eu deixei alguma mágoa com alguém. Eu deixei de fazer alguma coisa que eu deveria fazer. No nosso caso, é diferente. Nós podemos agir dessa maneira. Nós podemos agradecer a Deus pelo dia que a gente teve, quando nós nos deitarmos, e nós agradecermos o dia, não importa o que ele seja, e aquilo que a gente não permitir que a mão esquerda veja, ou que a gente, mascare um pouco. Eu tratei mal a Sandra, mas ela merece, né? Não vou nem pensar nisso, vou passar para outra coisa, né? Não. Peça perdão a você mesma pela atitude que você causou, mesmo que você tenha pela outra alguma diferença. Sabe por quê? Porque qualquer diferença que, por exemplo, eu e a Sandra tivermos um com o outro, nós vamos ter que reparar isso no futuro breve. Por isso que Jesus diz, olha, reconcilia-te com o teu adversário enquanto você está com ele. No livro Ação e Reação, um dos mentores lá, eu falei isso aqui já, 20 anos estava trabalhando lá em prol da caridade. E ele precisava reencarnar. Estava prestes para reencarnar. E André pergunta, mas aí, não reencarnou ainda? Porque eu ainda não encontrei aquela que eu vou despousá-la. E eu preciso encontrá-la para que a gente combine a reencarnação junto, despousá-la. Aí André, mas tudo bem, você não sabe, mas os grandões aí não sabem. E ele disse, sabem, mas a tarefa é minha. Há 20 anos que ele estava à procura. Você já imaginou? Não trata bem o traste para ver. Passar 20 anos procurando o traste sem conseguir encontrar. Você precisa haver esse reencontro natural, porque nós precisamos formar uma única equipe de amor
para que a gente possa engrandecer esse nosso planeta. Por isso é importante que nós pensemos bem. Fora da caridade não há salvação, então olhe bem seus olhos, ilumine os seus olhos com tanto amor. Cada vez que você olhar alguma coisa e você sentir algo diferente, um pensamento diferente, basta que você diga: Jesus, me abençoe. Somente isso, para que você vá de uma certa forma mudando o seu hábito. Daqui a pouco você olha com os olhos melhores. Vem aqui a uma festa, por exemplo, se a Sandra esqueceu de colocar uma flor, ou se esqueceu alguma coisa, ou se o médico vai dar um passe e não fica olhando uma coisa ou outra. Sabe, era comum, é só isso, 39, 50, vixe Maria, só isso, aí ele muda já para 40, é ruim, mas é assim, Vai 45, vai. o médium vai dar o passe, certo? Às vezes ele dá o passe e separa os médios, e para o conhecimento nosso todo, o médium vai dar um passe. Às vezes o médium vai dar um passe e sente um peso. Quando termina o passe, ele chega passando: a Sandra, fulana estava aqui, meu Deus do céu, um peso enorme, Ave Maria. E quando ela chega aqui, eu não dou mais passe nela. Não é isso, percebe? Não é isso. A sensibilidade do médium permite que ele sinta a condição daquele que ali está, para que ele possa, com a benevolência, com o amor, com a caridade, dar uma qualidade maior de amor, para que aquela pessoa que ali está, ela possa emergir-se de si. Não está livrando você da sua situação, mas está te dando condições para que você emerja de si e saia-se daquela situação em que você se encontra. Por isso é importante a gente perceber. Você encontrou com alguém, sentiu assim um asco, não é que aquela pessoa seja diferente ou seja asquerosa ou coisa parecida, mas é condição para que você possa desenvolver ou desempenhar a sua ação de caritativa. Quando você olhar uma pessoa, não critique, simplesmente diga: Jesus abençoa. Não precisa dizer mais nada, para que ela possa reencontrar-se e que você, quando assim estiver, você também seja beneficiado por outro que possa fazer isso por você. Não é dano que se recebe? É dano que se recebe, por isso é assim. Tenha amor, tenha carinho, as palavras dentro do lar sejam sempre moderadas, porque a gente tem o hábito às vezes de responder de uma forma um pouco atravessada o nosso marido, a nossa esposa, e não percebemos que isso cria um hábito. Vou apenas reviver aquilo que nós dissemos várias vezes. No início do namoro é tudo legal, né? Todo amorzinho, assim, passada com o tempo, vamos nos permitindo a palavras um pouco desconectas, desencontradas daquele amor primeiro que nos fez unir. O que nos une? É chamado it. É quando você olha para alguém e sente que aquele é o seu par, pelo menos para o desenvolvimento, mesmo que seja passageiro, não importa, nessa terra. Porque não existe o acaso. Não existe o acaso. Mas é isso que nos une. E quando nós estamos casados há bastante tempo, é preciso que a gente sempre reveja essas nossas condições. Para quê? Para que a gente almeje. Vou fazer um aspas. As mulheres querem o quê? Querem sempre o quê? O príncipe em encanto. É ou não é? Nós também queremos a princesa encantada, né? A grande dificuldade é que nós não nos encantamos. A gente fica na história do sapo, sabe? Que vai beijar o sapo para virar um príncipe. Não vira não. Não vira não, vai comprar sapo. Não adianta. Então é preciso que nós nos encantemos. Se eu quero viver uma vida tranquila, sossegada, harmoniosa, feliz, eu tenho que lutar por essa felicidade. E como é que eu luto? A felicidade dentro de mim. E dizer sempre para mim, para nós todos, dizer: eu sou feliz. Eu sou feliz, eu me amo. Para que você reconheça as qualidades das quais você é possuidor. Ninguém é destituído de amor e nem de condição boa. Ninguém. Todos nós. Porque nós somos filhos de quem? De Deus. Deus é amoroso? Podia fazer a gente meia boca? Não.
Ele nos deu essa qualidade que dormita dentro de nós, aguardando o quê? A nossa vontade de dizer, eu sou feliz e graças a Deus, meu Pai, pela oportunidade que Tu me dás de nesta vida eu poder desempenhar a minha tarefa para o nosso engrandecimento, não só o meu, mas do meu companheiro. Os nossos pensamentos, eles ajudam. Nós somos responsáveis um para o outro, só isso. Ainda está faltando 30 segundos. É assim, nós somos responsáveis um pelo outro. A gente acha que não. Não é responsável. É responsável. Sou responsável por você, você é responsável por mim. Quando você pensa algo complicado, você está me complicando. Claro que isso vai de acordo com a minha condição. E a nossa condição no estágio em que nós nos encontramos, no mundo de expiação e prova, não é sempre equilibrada, é? Tu está sempre assim, boazinha, ou só é boazinha aqui dentro você é uma candura, né? Não é. Mas pisa no teu pé lá fora para ver o que vai acontecer. Então veja, nós não somos sempre essa candura. Tem momentos que nós estamos um pouco sôfregos, mas complicado. E nessa hora é que nós recepcionamos às vezes pensamentos desairosos que nos tornam às vezes complicados. Que Jesus nos abençoe. Desculpe, passei 28 segundos.